lá. Ah, eu não sei como é que eu te acho lá. É simples, entra no nosso site, tem um íconezinho lá, Facebook, você cai direto lá, tá? É Mário Filho, procura aí, você vai encontrar a gente. O Todo-Poderoso, grande e eterno e maravilhoso Senhor da Glória, nós queremos, nesta manhã, iniciando esta semana, adorar o Senhor, cultuar o Senhor, bendizer o Senhor, engrandecer o Senhor e buscar, suplicar aos teus pés perdão. Buscar o teu perdão, Senhor, a tua graça, a tua compaixão. Que o Senhor use da misericórdia santa e poderosa por sobre cada um de nós e nos perdoe das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Como precisamos, carecemos, necessitamos do teu perdão. Quando olhamos para nós mesmos, quando fazemos uma análise, por pequena que seja, de cada um de nós, é que nós vemos como somos pecadores e nos sentimos envergonhados, nos sentimos diminuídos, reduzidos a praticamente nada. Nos perdoe então, Senhor Deus e Pai. Torna-nos, Senhor, dignos de cultuarmos o Senhor como igreja. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, de todo o excesso, de toda arrogância, de toda empáfia. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Afasta de nós a mentira, porque o homem é mentiroso e o Senhor é verdadeiro. Sê conosco, Senhor. Esta é a minha oração, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Espero que vocês tenham passado um bom final de semana, que vocês tenham entrado nesta semana aqui na graça, na compaixão e na misericórdia do nosso Deus e Senhor. O tempo vai se afunilando, vai diminuindo cada vez mais. E os eventos, né? Eu vou usar uma redundância aqui, os acontecimentos vão acontecendo, né? Ninguém vai impedir qualquer coisa de acontecer. Eu tenho costume, né, quando eu vejo qualquer coisa, de ir lá ver os comentários. Porque nos comentários é que a gente consegue entender melhor, né? Quantas vezes eu vejo lá as pessoas, misericórdia, eu fico, sabe? Tudo que tiver que acontecer,
vai acontecer. O mundo, o curso do mundo não vai ser mudado porque você está emocionalmente abalado com alguma coisa. Tudo que está escrito que vai acontecer do jeito que está escrito. Que o Senhor nos dê graça. Se tivermos que passar por coisas que muitas vezes nem imaginamos, que o Senhor nos dê graça para passarmos por isso. Porque a graça, dentro desta graça, está a coragem, a força, a sensibilidade, está tudo ali dentro da graça. E a misericórdia de Deus, assim como a justiça de Deus, oh meu Deus, eu já falei isso não sei quantas vezes, já foi cumprida. Em Cristo. E hoje a gente vai falar de algo que necessitamos muito. Nós somos carentes disso. Eu sexta-feira, por exemplo, sexta-feira? Não, foi quinta-feira. Eu quase perdi o controle. Quase. Faltou mais uma. Porque tem gente que parece que sai de casa para atormentar a vida dos outros, né? Não é? Graças a Deus não perdi o controle. Então nós vamos falar do quê? De autocontrole. Autocontrole é a mesma coisa que disciplina. Eu imagino que você está acompanhando essas Olimpíadas, os Jogos. Precisa ter disciplina, senão não faz nada, não acontece nada, né? Sem autocontrole, sem disciplina, nós não vamos a lugar nenhum, né? Todos nós precisamos de autocontrole, de disciplina. Todos, não é só você, não sou só eu, todos. É que uns expõem isso, torna isso público às vezes, e outros são introspectivos, né? Parece que eles são controlados, disciplinados, mas estão explodindo. Então, autocontrole é um negócio assim, um pouco diferente daquilo que a gente às vezes, que alguns de nós imaginam que possa ser isso. Porque ter autocontrole, quando não tem nada para levar a gente a perder o controle, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ter autocontrole, essa disciplina, esse autocontrole, é exatamente nos momentos em que nos tiram do sério. Né? Aí é que nós mostramos se nós somos autodisciplinados ou não. E o autocontrole é bíblico. É bíblico. É só você abrir a sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Você vai ver aí
nos frutos do Espírito. Você vai ver aí o autocontrole. Cadê Gálatas aqui? Acho que levaram embora. Não está aqui. Não levaram, não. Você foi. 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os 9 gominhos, como eu gosto de dizer, né? Eu vejo assim o fruto do Espírito como uma laranja mexerica, polcã, cravo, né? É um fruto com aqueles gominhos assim que a gente tira e vai chupando, né? Cada fruto do Espírito é um gominho daquele. Não são os frutos, é o fruto que tem as suas divisões lá dentro, que são 9. O último deles é o domínio próprio. É a capacidade, queridíssimo irmão, queridíssima irmã, que a gente precisa ter para conter os nossos sentimentos, os nossos impulsos, os nossos desejos. E isso não é só um lance assim emocional, não é só um lance assim de personalidade, sabe? Autocontrole, autodisciplina é algo também que a gente precisa controlar o nosso desejo pelo conforto físico, pelo conforto material. Você viu que o domínio próprio é o último dos gominhos do fruto espiritual que Paulo menciona. E esse negócio de autodisciplina, autocontrole, não é usado só na Bíblia. Na vida cristã, e a gente falou semana passada sobre a vida cristã, né? A mudança que Cristo proporciona em cada um de nós quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E essa mudança não é um negócio assim, pode até ocorrer, mas de uma maneira geral não é um negócio abrupto. Você dorme de um jeito, acorda completamente diferente. Essa mudança ela vai acontecendo na vida. Então, é algo indispensável na vida cristã. Por quê? Porque a nossa carne, ela não é redimida. E por causa dessa não remissão da nossa carne, às vezes, algumas pessoas sempre, outras às vezes, elas são puxadas pelos desejos pecaminosos. Perder o controle é um pecado. E eu não tenho problema de falar que eu sou um pecador. Quinta-feira, tardinha, por pouco eu não perdi o controle. Assim, eu fiquei irritadíssimo. Porque, para mim, aquilo que aconteceu era uma coisa óbvia, né? Sabe assim?
Mas eu não faria aquilo nunca para alguém. Eu faria, não faria. E aquela pessoa fez. Parece que é para a gente perder o controle mesmo. E eu... Mas faltou pouco. Eu não ia lá agredir a pessoa, mas eu queria falar umas verdades. Mas você não está vendo? Isso não é óbvio para você? Isso não é possível. Você tem algum problema? Qual é o seu problema? Eu acho que o máximo que eu iria fazer era isso, era ir lá com a pessoa e falar: você não está vendo o que você fez aqui? Olha, você gostaria que eu fizesse isso para você? Mas faltou pouco. Está errado. Não estou certo. Errei, pequei, já pedi perdão a Deus. Agradeci também a Deus porque eu não fiz. Faltou um pouquinho, mas eu não fiz. Se fosse uns 30 anos atrás, mas eu não ia pensar duas vezes, não. Já ia lá falar, já ia lá. Então, isso vai mudando na nossa vida. E vez por outra, explode. E o apóstolo Paulo, porque Paulo foi apóstolo, né? Esses apóstolos que tem hoje aí, certo, Edgar? Esses apóstolos que tem por aí, de hoje, nenhum deles é apóstolo, viu, gente? Eles mesmos se autodenominam apóstolo. E a Bíblia, em Atos 2, acho, ou Atos 1, acho que é 2, fala das credenciais de um apóstolo, né? Nenhum deles tem como ser apóstolo. Enfim, o apóstolo Paulo, o último verdadeiro apóstolo bíblico, né? Ele diz que a gente tem que se purificar de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Lembra quando eu falo para vocês assim, gente, quando você está lendo as duas cartas aos Coríntios, não se esqueça que são duas cartas de reprimenda. São duas cartas de exortação, no sentido de chamar atenção. Porque exortação é também aconselhar. Mas as duas cartas, Paulo está chamando atenção, está repreendendo. Muda de vida aí, Coríntios. Então ele está dizendo aqui que a gente tem que se purificar. E não é só se purificar. Não, eu estou purificando o meu espírito. Não, tá bom, tá ótimo. Mas tem que purificar a carne também. A carne precisa de purificação. Eu vi, não sei se foi um vídeo ou eu li um negócio assim, muito interessante. Foi semana passada, eu não sei, foi semana passada. Alguém escreveu ou gravou, eu não sei se foi só aquilo, mas aquilo me chamou a atenção. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aquilo que a pessoa falou. Eu acho que eu não vou conseguir, que pena. Porque eu queria falar isso para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios 7:1. Que pena, não me vem assim muito claramente para eu falar e vocês entenderem. Não por culpa de vocês, mas porque eu não tenho aqui o
o texto aqui na cabeça, mas é muito interessante que quando a pessoa morre e ela não morre em Cristo, o sofrimento dela, é claro que não é só isso, são outras tantas coisas, mas o sofrimento dela começa porque ela viveu uma vida que não aperfeiçoou nem a carne nem o espírito. Ela acrescentava todos os dias, constantemente na sua vida, desejos carnais e espirituais. E no mundo espiritual ela vai ver que lá é terrível. Eu não consigo lembrar esse texto, mas eu achei muito, não sei se foi algo assim que a pessoa falou num vídeo, eu não lembro. E na carta aos Romanos, irmãs e irmãos, ele exorta, aqui ele aconselha. Aos Coríntios ele chama atenção, e aos Romanos ele aconselha, né? Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não nos conformeis com o padrão deste mundo. A maioria, talvez não seja o seu caso, mas a maioria de nós cristãos concorda em se submeter à constante atração desses desejos mundanos. Porque agradar a Deus não é uma coisa fácil de fazer. Não é fácil para mim, não deve ser para você, assim como não era fácil para Paulo. Paulo discute, ele abre o seu próprio conflito interior e luta com o pecado na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Pois não faço aquilo que quero, e sim aquilo que não quero. Ele está conversando, ele está discutindo sobre os conflitos que ele tem. Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha, o último apóstolo, Paulo, chamado pelo... Porque para ser apóstolo, quando eu digo que não existe apóstolo hoje, porque uma das condições bíblicas para ser apóstolo era ser chamado, convocado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo foi o último a ser chamado por Cristo, na estrada de Damasco. Então ele diz, olha, o pecado habita em mim. Ele tinha consciência, assim como nós devemos ter também. E essa consciência não pode aliviar a nossa culpa, muito pelo contrário. Essa consciência pesa mais ainda. E o que nos leva a esta falta de autocontrole, de autodisciplina, são os apetites
e também as necessidades que nós humanos temos. Você já, claro que já, é óbvio, né? Você já observou que apetite humana e necessidade humana é algo insaciável. Não tem fim. Do momento que você nasce ao momento que acontece a partida. Nós somos insaciáveis nas necessidades e nos apetites. E é por causa disso que nós pecamos. Porque os excessos pecaminosos é que devem ser controlados. Excessos do quê? De apetites e necessidades humanas. Você der uma olhada, por exemplo, na sociedade romana da época do nosso Senhor Jesus e pós ali, né? Uma sociedade muito rica. Se você der uma olhada ali, a falta de autocontrole, de autodisciplina era desenfreada. E quanto mais a sociedade em que se vive é rica, é mais abastada, né? Mais você vê problemas de obesidade, alcoolismo, uso de drogas, dívidas, porque as tentações do mundo levam as pessoas a ansiarem desenfreadamente por adquirir bens materiais muito além das suas necessidades e das condições financeiras. Olha, você vê toda hora aí, meu irmão, minha irmã, empresas falindo, né? O que é isso? Falta de autocontrole dos administradores. Autocontrole, disciplina. A gente vê, né? Lê toda hora. O governo liberando dinheiro, dinheiro que não tem. Da onde vem isso? Como é que faz para se ter esse dinheiro? Taxa o povo. E quando o cristão não tem autodisciplina, ele também se entrega ao excesso de conforto, a prazeres, e ele não mede consequências para conseguir isso. E isso atrapalha a nossa caminhada espiritual do cristão. Se não houver controle, governo seu, de você mesmo, você vai se tornar um alvo fácil de Satanás. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Eu não vou ler por causa do tempo aqui, mas dá uma lida aí. Na época do apóstolo Paulo, isso é interessante a gente saber, né? Essas Olimpíadas a gente precisa olhar para tudo isso
não com os olhos não só com os olhos de torcedor, o bairrismo, não, é a disciplina, gente. Os gregos, né, você sabe que as Olimpíadas surgiram lá com os gregos, né? Eles eram muito familiarizados com os rigores do treinamento atlético. Por causa disso que Paulo escreve lá, prêmio da coroa da vitória. Paulo faz uma analogia entre a vida cristã, né, disciplinada, que deve ser, e a vida de um atleta em treinamento. 1 Coríntios 9, 25. Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Os atletas, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, devemos nos dominar para alcançar a coroa incorruptível. Incorruptível. E Paulo, nos versículos 19 ao 22, ele diz assim, que o seu corpo, o corpo dele, né, estava sob domínio e controle da sua mente. Não poderia o corpo dominar a mente, era a mente que tinha que dominar o corpo, né? É isso que ele fala, do autocontrole, que para se ter uma vida santa e agradável para Deus. A nossa corrida, claro, a pessoa pode fazer a sua corrida, não tem problema, mas a corrida cristã é para trazer almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa corrida. Nós, irmãos e irmãs, é claro que nós erramos e pecamos. É óbvio. Mas nós precisamos sempre estar em luta, em guerra, em batalha com a nossa mente. A nossa mente precisa dominar o nosso corpo. Não é o corpo dominar a mente. É a mente dominar. Eu não vou, mesmo que o sangue está lá, né? Nós temos que ter controle. Porque nós somos galhos. Ramos, na verdade, são galhos pequenininhos, né? Fininhos. Da videira. Quem é a videira? É Cristo. E a gente precisa buscar dominar todos os desejos de homem pecador que nós temos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, né? Diz aqui que os cristãos são controlados não pela natureza pecaminosa, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza e que nos torna capazes de dizer não ao pecado. Isso é coisa antiga na Bíblia, viu? Desde a época de Salomão, né? Que escreveu muitas coisas sobre uma vida disciplinada e prudente, que está lá no livro dos Provérbios, Provérbio 1,
no verso 3. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, que o nosso Senhor, nesta manhã de segunda-feira, abrindo esta semana, nos dê a graça de, a cada dia, lutarmos e buscarmos mais e mais, sermos comandados pelo Espírito Santo que deve comandar a nossa mente, e não pelo nosso corpo, que é carregado de desejos e apetites, porque senão o nosso autocontrole, nossa autodisciplina vai para o beleléu. E um cristão que constantemente ou com frequência perde o autocontrole, ele vai se afastando do nosso Senhor. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Deus eterno, Pai todo-poderoso, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a termos o autocontrole. Ajuda-nos a sermos autodisciplinados, a não ficarmos só exigindo isso das pessoas ao nosso redor, mas colocarmos em prática isso nas nossas próprias vidas. Vamos cair? Claro que vamos. Vamos fraquejar? Claro que vamos. Mas que o arrependimento venha e que nós nos lancemos aos pés do Senhor na busca do perdão e no fortalecimento para a próxima vez termos o controle e a autodisciplina, que é tão importante para levar uma vida santa junto ao nosso Senhor Jesus. Esta é a minha oração, o meu pedido, a minha súplica ao Senhor, para o Senhor nos ajudar. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.